Descascando A gente, abacaxi, literalmente. Põe uma vodkazinha, bate, fica bom. Com é, gelo. a gente vai fazer, né, com esse abacaxi. A gente tem muitas pessoas aqui, né, no Connect Sites que tanto são empreendedores já de empresas de médio porte ou trabalham nessas empresas, como também tem as pessoas que têm a carreira ali corporativa convencional e talvez estão naquele momento de dar aquele passo para ser picado pelo vírus do empreendedorismo, igual vocês foram ali lá atrás também. Então, com esse receio, né? O que vocês diriam para essas pessoas que estão nessa, dar esse passo, né? O que está faltando ali, tanto de medos e receios, quanto também dicas que vocês dariam para essas pessoas, né? Irem mais com cuidado, né? Não se jogar ali no precipício, né? Ir mais com cautela. Qual que é a Acho visão que de vocês aí sobre isso? primeira coisa assim, é fazer muito, assim, uma pesquisa muito forte. Porque assim, é muito fácil a gente se apaixonar pela ideia, né? A gente já se apaixonou por várias ideias, eu e o Samuel. Aí tem uma hora que a gente fala assim, pera, que esse negócio, acho que não vai legal. A gente já se apaixonou por ideia, que de repente a gente colocou dinheiro e depois a gente viu um tempo que aquilo não ia vingar, porque era legal. Comprou. Então, se ninguém comprou, quer dizer que não é tão legal assim, vamos dizer assim, tá? Mas, assim, é muito fácil a gente se apaixonar. Então, a gente tem que ser muito imparcial e buscar muita pesquisa para fazer isso, tá? E deixar de ficar ouvindo pessoas que falam assim: olha, o cara tá ganhando dinheiro com aquilo, é fácil ganhar dinheiro com aquilo. Olha como. Por quê? Porque uma coisa é você olhar de fora os negócios. Né? É muito fácil você olhar de fora os negócios e achar que aquilo está sendo lindo e maravilhoso. Eu falei, é a mesma história das redes sociais. Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é saudável, só que está todo mundo lascado muitas vezes naquele processo, tá? Então, assim, eu falo, fazer um planejamento, colocar isso tudo na ponta do lápis, é fazer conta. Primeira coisa é fazer conta, tá? E assim, é igual a gente brinca dessa conta de padaria, mas eu também já tirei cara de enrascado, que o cara falou assim para mim, pô, eu tô querendo montar um bar, porque meu primo tem lá em Campos do Jordão e ele fatura não sei quantos milhões por mês. Eu falei, cara, peraí, eu vou fazer uma conta básica contigo aqui. Falei assim, ó, vamos somar isso, somar aquilo, coisa e tal, tá, 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 tá. Aí ele, acho que não bate, né? Eu falei, então. Aí ele desistiu, continuou na empresa que ele tá, né? Porque ele ganha muito bem, tá muito bem lá e tudo mais. Não que a gente, não é colocar medo, tá? Mas é assim, gente, eu já vi, como eu fui facilitadora do Empretec por 10 anos, eu vi muita gente quebrando a cara. Muita gente quebrando a cara. Eu vi gerentes da época que, sabe, o Fernando sabe, quando o Banespa foi vendido, né? Aí o que acontece? Muito gerente do Banespa ganhou o Empretec para fazer, né? Muitos já tinham botado dinheiro em negócio e já tinham perdido, É. tá? Por quê? Porque uma coisa é gerenciar o dinheiro dos outros. Uma coisa é você gerenciar um negócio. Tá? Então você tem que pensar muito bem. Então, que sempre eu falo, não precisa fazer um plano de negócio, porque o plano de negócio é extremamente complexo, tá? E demora muito, porque aí você demora tanto que aí aquele negócio já foi para o beleléu também, tá? Mas fazer um business model canvas, que é uma coisa mais simples, é uma coisa que pode te dar insights, que pode te levar a olhar para alguns pontos, pedir para outras pessoas te ajudarem, né? A olhar. Eu falo assim, mentores são super importantes, gente. Conversa com gente que de repente já está no negócio há muito tempo. Não é nem no negócio que você quer montar, porque às vezes o cara não vai te dar informação, mas pessoas que estão em negócios, né? Do tipo assim, cara, o que você fez de errado quando você montou a tua empresa? O que você olharia quando você montou a tua empresa? Ah, cara, eu olharia isso, tal, tal. Cada um vai te dar uma ideia. E aquilo vai fazer essa composição para você falar assim, puxa, será que eu sirvo para aquilo? Porque, primeiro, para ser empreendedor, tem que assim, gostar de risco, mas risco calculado. Quem não gosta de risco, né? Eu falo assim, continua sendo CLT, é uma grande também. Eu falo que é uma coisa falsa também, uma falsa É uma sensação falsa, sensação não te dá segurança, né? de segurança, mas não é. Por quê? Amanhã você pode chegar e falar assim, Bruna, obrigada, você é uma excelente executiva, adoro o teu trabalho, mas infelizmente eu não preciso mais de você. Fernando, você é um cara sensacional. Então, assim, a gente sabe que isso também não é seguro, só que as pessoas se apegam nessa segurança. Então, tanto CLT quanto negócio não tem segurança, só que negócio tem mais risco. Né? Porque aquele negócio de você pôr um dinheiro de uma vida toda, às vezes, e assim, eu já vi pessoas montando toda a estrutura e depois não tinha como operacionalizar. Por quê? Não tinha o raio do capital de giro.
né? Então, por isso que Samuel, a gente estava falando sobre essa questão hoje. Fazer o financeiro primeiro, né? Olhar aquela ideia, pô, eu quero montar uma barraca de pipoca, não importa. Tá, mas quanto custa a pipoca? Quanto que custa a barraca? Vamos pensar, vou ficar lá no lugar que eu gostaria de ficar lá, vendendo a pipoca? Quantas pessoas passam em determinados horários? Que tipo de pessoa passa? Será que todo mundo vai comprar pipoca? Né? Então, olhar para isso, fazer conta, é a primeira coisa, Bruna. Né? E Quantos assim, carrinhos de pipoca vão ter do lado, né? quantos Eu carrinhos falo, de pipoca? o, Será que é carrinho de pipoca ou hot dog? Será que o É. cara vai comprar minha pipoca ou vai comprar o hot dog? Então, tudo isso a gente tem que olhar. o primeiro número que eu falo, assim, vamos partir para o prático, quem está escutando aqui. Primeira coisa, você está trabalhando CLT, puxa, eu queria ter meu próprio negócio. A primeira conta que eu peço para o cara fazer é o seguinte: qual é o seu custo de vida? Segundo, quanto que você ganha por mês para manter esse seu custo de vida? Como CLT. Ah, eu ganho 10 pau, ganho 15 mil. Tá, você ganha 15 mil. Esse negócio que você quer montar, ele vai te dar 15 mil por mês? Limpo, né? Limpo? Vai te dar esses 15 É, mil por mês? Aí ele vai parar, Limpo. peraí, calma, porque você já vai começar o seu negócio com menos 15 mil. Porque se você é. começar com 10 mil o seu negócio, você já vai perder 5 de patrimônio. Você está disposto a perder seu patrimônio? Foi a conversa que eu falei com o cara do Na táxi, farmácia. da farmácia que ele queria, do Uber lá, queria montar a farmácia. Qual é o seu custo de vida? Não, é 15 mil, beleza. Você já vai começar o seu negócio com menos 15 mil. Nem sei o que é o teu negócio. Eu nem É. sei o que é o teu negócio. É 15 mil. Legal. Qual ponto? Vai ser alugado ou é ponto próprio? Não, eu vou alugar. Quanto que é aluguel? 5 mil. Menos 20 mil, irmão. Já começou aí. Você vai somando, cara, antes de se abrir qualquer negócio. Então, para ir para uma coisa prática, é você saber, você está disposto, muitas vezes, a vender teu carro para pagar 13º de funcionário, honrar os seus compromissos. Às vezes você vai ter que descer um nível da tua vida para empreender. Você está disposto a correr esse risco que a Valéria falou, né? Que é calculado, nós estamos calculando esse risco. Pode acontecer. Eu falo que 3 cenários quando você abre um negócio. Aquele que o negócio vai bombar para caramba, aquele que vai manter o meu negócio e aquele que vai me falir. Qual dos 3 cenários que está acontecendo? Por isso que a análise é todo dia. Então, antes de abrir qualquer negócio, não pode ser caixão de pipoca, pode ser uma indústria, pode ser. Aquilo vai te dar o valor para manter a tua família. Que nem você vai ter a terceira filha, né? Você quer pôr numa faculdade. De repente, você vai abrir um negócio nesse momento, você fala assim, cara, eu preciso ganhar, sei lá, chutando, tá, Bruna? Preciso ganhar 20 mil por mês para manter minha estrutura mais com meu marido, se meu marido não vai segurar essa bronca sozinho. Será que eu estou disposto a fazer isso nesse momento? Não, vou tirar o pé. Vou continuar a CLT, não tem problema a CLT. O empreendedor não é melhor que o CLT, nem o CLT é melhor que o empreendedor. São decisões que nem a Valéria falou. Para você tomar decisões, você tem que ter dados. A tomada de decisões é em cima de dados, senão é achismo. Eu costumo falar o seguinte: quem acha muito é que perdeu. Você só acha coisa que você perdeu. Eu sou muito dessas frases, tá? Ah, eu acho. Ixi, o cara começou a falar, eu acho isso, e esse cara já perdeu muita coisa, né? Tem que falar, eu não gosto da palavra tentar. Eu estou tentando, não tenta. Ou você faz ou você não faz. E uma coisa que eu sempre digo para o cara que é CLT, não vista a camisa da empresa, cara. Não vista a camisa da empresa, vista a tua camisa. E quando você veste a tua camisa, você vai fazer uma coisa que eu costumo dizer também, nada é tão bom que não pode ser melhorado. Você vai melhorando ao longo do tempo e com a sua melhoria, a empresa cresce, você cresce. Porque se você for mandar ele embora, num determinado momento, você tem muito conteúdo. Eu já tive funcionário colaborador chegar para mim e falar o seguinte: o que a empresa vai fazer por mim, Samuel? Nada. A empresa já tem um compromisso, tem um contrato, vai fazer isso que ela contratou. Agora, vai de você se promover dentro da empresa. Então, quando você começa a fazer isso, você se capacita tanto que você fala, cara, eu posso fazer esse negócio legal. Eu fiz um curso de gestão. O que é esse negócio de empreendedorismo? O que é esse negócio que nós estamos falando hoje de financeiro, que o Samuel acabou de falar? Qual que é o meu custo? Tem cara que não sabe nem quanto que ele custa. Não sabe nem quanto que ele gastou no cartão de crédito agora, nesse momento. Entendeu? Isso tem que ser feito antes de qualquer coisa, qualquer carrinho de pipoca, hot dog, sei lá o que vocês vão fazer, que vai fazer agora nesse momento. Quanto que você custa e o negócio que você vai montar vai te dar isso? Porque nos 3 primeiros meses você pode vender nada. Você Perfeito. tem um dinheirinho guardadinho para manter esses 15 pau por mês? E se no quarto mês não dá? E aí? Aí você pôs estoque, gastou seu dinheiro de estoque. E para repor o estoque, você vai vender o produto, você vai ter que repor esse produto. Esse dinheiro vai ficar girando. O capital de giro que a Valéria falou, você tem capital de giro para aquele fundo de reserva, de uma emergência que você precisa lá. Será que você tem um plano de saúde decente? Você vai ter que sair do plano de saúde da empresa, vai ter que ser o plano de saúde. Na idade que eu estou, um plano de saúde é milionário.
É muito caro. A empresa paga para mim, estou no meu morninho. Você vai ter um bebê, você vai sair agora? Não, vou usar o plano de saúde da empresa, né? Então, assim, quais são os riscos de eu empreender? Por isso, quando a Valéria fala que a gente se apaixona por negócio, você já vê coisa maravilhosa. É igual quando você se apaixona pela namorada. A primeira menina, essa menina é linda, maravilhosa, estou apaixonado por ela. Quando você começa a conviver, meu Deus, não era nada daqui. Ou vice-versa, tá? Aqui o homem também, eu estou falando só na minha posição, mas pode ser. Então, assim, não se apaixone pelo negócio. Não haja com o coração. Pensa quanto que eu custo e quanto que esse negócio vai me dar. E não é para desanimar ninguém, cara. É para não perder aquele bônus de final de ano que você juntou um dinheiro, ou o seu 13º, ou aquele dinheiro suado que você conquistou. Cara, porque depois que o dinheiro foi embora, dinheiro não aceita desaforo. Outra frase que eu gosto de falar, dinheiro não aceita desaforo. Se você não cuidar dele, ele vai pro bolso do outro. Ele, tchau, baby, tô indo pro outro bolso que ele me dobra dinheiro. Eu dobro o meu dinheiro bonitinho. Eu ponho na carteira, eu trato ele com carinho, entendeu? Porque ele vai ficar ali. E se a gente não fizer isso, não cuidar do nosso financeiro, cara, a gente vive, todos os caminhos levam ao financeiro. Então, tudo que você vai fazer gera custo. Não é para desanimar quem está assistindo, mas faça isso. Primeira coisa, começa a levantar quais são os custos hoje que você tem e o negócio que você vai montar, em quanto tempo ele vai te dar esse retorno que você precisa. Porque daqui a pouco o cara monta um negócio, primeira coisa, ele monta um negócio e põe alguém para trabalhar para ele. Porque eu não quero fazer mais nada, eu sou empreendedor. Meu amigo, empreendedor trabalha limpando o banheiro no começo, muitas vezes, fazendo. Eu tive um comércio e muitas vezes eu vendia e ia entregar o produto. Eu falei com o Samuel que ele vai fazer. Tem problema, tá? Falou com ele, tá tudo certo. Cara, não tem jeito, né? Você às vezes tem que fazer tudo. Aí depois eu contratei uma área comercial, contratei um monte de tudo. Mas no começo você faz tudo, cara. Eu acabei de falar com o Samuel, ele deu um desconto. Fechou, você falou com ele, tá falado. Tá, foi bem atendido, né? Foi bem atendido, você gostou dele, foi legal. É isso que acontece, entendeu? A gente faz tudo. Então, assim, empreender é muito bom, é gostoso, mas requer muito cuidado. É porque o pessoal acha que o lucro, né? O pessoal acha que o lucro é o dinheiro que ele pode levar embora para casa e tá tudo bem, né? Só que assim, tem a questão do prolabore, que seria o teu salário, e o lucro, que aquilo lá não é só teu, aquilo tem que ser deixado uma parte para a empresa. Então, uma parte Tem que para ser feita a capital de distribuição, giro. né? Para Tem você. que ser feita a distribuição, Fernando, mas o que eu mais vejo é o cara sobrar o dinheiro no mês, eu vou levar para casa. E aí eu vou comprar o meu barco, vou comprar não sei o que é, vou comprar todas as coisas. Só que esquece o seguinte, a empresa começa a ficar pobre. A Por quê? Porque empresa ela é não uma tem. pessoa. É A uma empresa é uma pessoa pessoa jurídica. jurídica. Ela Mas precisa ela é viver. uma pessoa, então ela precisa viver, então ela precisa de uma parte do lucro, igual eu falo, tem o lucro, você pode pegar uma parte para os sócios, ou para o dono da empresa, mas tem que deixar também uma parte para investimento, uma parte para capital de giro. Por quê? Porque a empresa precisa se manter ao longo dos anos. Né? A gente quer que uma empresa sobreviva o quê? Para a vida inteira. Então, para isso, ela também tem que ter essa saúde financeira. Agora, o grande erro é que o empreendedor também pega e ele rouba a empresa dele. Né? Então ele vai pegando o dinheiro que está no caixa. Ele acha que faturamento é a mesma coisa que lucro, e não é. Né? Tem custo fixo, tem custo variável. Então tem que estudar. Isso foi uma das grandes coisas que eu me arrependo de não ter estudado antes de montar o negócio. Porque eu era RH. Aí a gente quebrou. E aí a gente foi estudar financeiro. Então hoje a gente virou especialista em financeiro, mas por quê? Pela dor. Só que a gente teve tempo de recuperar todas essas questões por meio de estudo. Então a gente hoje vende essa solução. Mas quantas pessoas que quebraram e não conseguiram dar a volta por cima e de repente, né, não conseguiram nem se recuperar, né, mentalmente e tudo mais, porque realmente é uma dor muito grande, né? E afeta todo mundo, afeta a família. Dinheiro afeta tudo, né, cara? Porque aí vai emprestar dinheiro de cunhado, vai emprestar dinheiro da mãe, vai descapitalizando. Porque, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Os números não mentem, tá? Os números não mentem. Você tem que somar, ver direitinho. Que tá... E não adianta você falar, mas o outro ganha, o outro tem a mesma coisa que eu e ganha mais do que eu. É cenário diferente. Às vezes o cara não paga aluguel e você paga aluguel. Às vezes o cara usou um sistema, customizou alguma coisa e está ganhando dinheiro e você não sabe disso. Então, assim, eu tenho um mentor também. Eu falo que é legal você conversar com empreendedores também. Eu converso com empreendedor e tem um cara que é de Mauá, às vezes eu vou lá conversar com ele. Ele falou, Samuel, empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, aí o dono vira rico. Então, é assim, essa é a sequência, Samuel. Se você não tiver isso na sua cabeça, você vai quebrar lá na frente, entendeu? O cara cresceu muito. Eu falo que ele tem uma coisa que eu acho que é o consumo de todo mundo. A empresa dele vai muito bem e a família dele vai muito bem. Sabe? Ele conseguiu pegar família e negócio.
mas é um cara focado no que ele faz, ele não perde o tempo dele, sabe? Ele não desvia o olhar para o lado. Ele consulta a contadora dele para ver quanto que ele consegue pagar mais nos impostos. Ele investe bastante nessa área de finanças. Cara, eu fui na empresa dele e falei, cara, deixa eu ver o seu processo de qualidade aqui. Peraí, ligou para a menina, não deu 3 minutos, o negócio estava em cima da mesa dele. Aí ele ficou olhando para o que foi, Samuel? Falei, cara, em 3 minutos isso aqui chegou. Isso, como consultor, é o que eu faço. Quando eu peço informação e começo a me enrolar, o processo está errado. Porque se eu peço alguma coisa e chegar rápido na minha mesa, o processo está montado. Então, tudo, é um olhar. Cara, eu falo assim: o empreendedor tem que olhar, não é para controlar 100%. Você não vai controlar 100%, é loucura. Mas você vai ter o controle do que você está fazendo. Entendeu? As coisas vão chegar, você vai tomar boas decisões, você vai trabalhar com as pessoas mais perto, saber delegar melhor as situações, tirar as laranjas podres que sempre tem, porque se você ficar também nessa de superficial, eu já falei lá na empresa, né? O pessoal falou assim, eu estou mudando muita coisa, né? Mudando sala, mudando as coisas. O pessoal falou, qual vai ser a sua sala, Samuel? Eu não tenho sala, eu vou estar no meio do comercial, eu quero estar escutando o comercial, é ali que a coisa acontece. Eu preciso estar ali. Eu vou ter sala de RH, vou ter a sala do financeiro, vou ter a sala, mas eu vou estar com a galera. Eu preciso ver o que está acontecendo. Eu não vou ficar numa salinha só pagando de gatão, que nem eu brinco. Eu quero estar com vocês. Nesse primeiro momento, tem que estar muito perto. E lá no futuro também, porque você tem que escutar o colaborador, você tem que estar ali, tem que, sabe? É igual quando o cara acaba de se formar médico. Ele se forma médico, abriu um consultório, falei, você virou empreendedor. Aí ele contrata uma secretária, você virou patrão. Já pronto, sabe? Já virou patrão. Mas eu não aprendi isso na faculdade. Paciência, meu amigo, você virou empreendedor e já virou patrão. Começa a estudar, começa a correr atrás. Né? Então, assim, depende do que você for fazer, pega uma consultoria, que nem o Fernando falou, o Sebrae, no começo é muito bom, entendeu? Para você ter esse olhar. E depois você vai fazer uma trajetória, você vai começando a ver outras coisas. E nada é tão bom que não pode ser melhorado. Se você praticar isso, cara, meu, tudo você vai, como pessoa, como empresa, como marido, como esposa, como pai, é melhorar sempre. Eu estou fazendo agora curso de psicanálise. Saí totalmente da área Ah, legal. saí totalmente da área de exato e estou fazendo psicanálise, né? E estou com uma ideia de fazer psicologia e a japonesa quer me colocar no Mindful. Eu fazer um curso de Mindful. Porra, não dá, né? Mas assim, cara, pessoas, a gente muitas vezes quer torcer o pescocinho, mas a gente tem que relevar que a gente precisa deles. As pessoas são importantes para a gente. E você só tem que identificar quem que é importante Sim, no seu processo, né? Independente de qualquer sim, lugar. verdade. Samuca e Valéria, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente fala de erros, principalmente na parte financeira, na visão estratégica, se vocês fossem pontuar aí 5 erros aí mais comuns aí que para chamar a atenção mesmo do nosso público, das pessoas que estão ouvindo agora, quais são os principais 5 erros que o empreendedor não pode ter, não pode cometer e que vocês veem com muita frequência, né? Primeiro, separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Porque é mais que a gente vê o povo roubando a si mesmo, Meter na né? mão. Metendo a mão no caixa da empresa, achando que aquilo é dinheiro dele, não é dinheiro dele, é dinheiro da empresa, né? Outra questão, o cara não tem nenhuma organização mesmo. É tipo, vai, tá chegando conta, eu pago, não sei nem de onde está vindo essa conta, tem que pagar, eu vou lá, pago e tudo mais. Então, assim, essa falta de colocar isso, que seja numa planilha de Excel, tá? Não precisa nem ser num sistema, não Não estou estamos falando de falando de sistema de plano de saúde. conta, centro de Não, custo, Não, né? não, não, nada disso, não. nada disso. Estou falando para você colocar numa planilha de falar assim, quais são as contas recorrentes que eu tenho, água, luz, né? Então, assim, aluguel, tal, tal. Colocar tudo numa planilha do que eu preciso pagar, tá? E as datas que eu tenho que pagar e verificar se eu estou pagando. Então, isso é primordial. Esse é o primeiro passo para depois você começar a pensar numa categorização, pensar num plano de contas, mas pelo menos para você ter ideia dos seus custos. Tá? Então, isso é extremamente importante. Terceira questão para quem tem comércio, estoque. Cuidado com o estoque, porque compras mal feitas, elas têm o estoque parado é dinheiro parado. Tá? Então, esse dinheiro parado muitas vezes, você... E assim, a gente já teve comércio. Quando você tem comércio, você se empolga. Porque você vê uma coisa bonita, você fala, oh, eu acho que vai vender muito. Aí Uhum. você traz para a tua loja, daqui a pouco o povo não quer aquilo. Por quê? É bonito para quem, cidadão? Foi bonito para você, não bonito para as outras pessoas.
tá? Então, essa é uma questão também que a gente olha. Outra questão é que as pessoas não têm fluxo de caixa. As pessoas acreditam que movimento caixa é a mesma coisa de fluxo de caixa, e são coisas diferentes. Movimento caixa, eu gosto de dizer o seguinte: é como se é o passado, porque você é o que você está pagando hoje, o que foi pago, o que foi recebido, né? Então vai virando passado. Fluxo de caixa é o que está vendo lá na frente. Então, eu gosto de fazer a analogia seguinte: se você trabalhar com movimento caixa, é como se você estivesse dirigindo um carro com o vidro todo sujo de lama e você só está enxergando pelos espelhinhos laterais e pelo espelho interno. Então, você vai olhar e vai dirigir falando: nossa, quase atropelei uma velhinha. Nossa, quase eu bati numa árvore. Nossa, olha o buraco que eu passei. Então, você vai ver o quê? O passado, que poderia talvez ter acontecido um monte de acidente, que talvez não aconteceu por sorte, tá? Fluxo de caixa é como se você estivesse dirigindo um carro, mas com o vidro todo limpo. Você está olhando lá na frente, a árvore que está lá na frente, no lugar errado, né? A velhinha que vai passar na frente do ônibus e que você poderia atropelar, mas você está vendo que ela está lá. O buraco que está lá para você não cair e de repente afetar teu carro. Tá? Então, isso também é extremamente importante a gente olhar nessas questões, tá? Eu falei 4, né? Tem mais algum, faltam. Samuel? Deixa eu ver. O que mais? É que são tantas coisas que a gente vê de erro às vezes. Foram, olha, separar a pessoa física da jurídica. Isso. Segundo, organização, independente da ferramenta. Terceiro, cuidado com o estoque. Quarto, fluxo de caixa, olhando sempre para frente, né? Tem a capital de giro. Né? Porque tem empresa que abre negócio sem capital de giro e já quebra antes de abrir. Tá? Então, assim, essa questão, isso tudo está ligado ao planejamento financeiro, né? Então, assim, quando eu montar um negócio, faz um plano de viabilidade econômica financeira. Isso é extremamente importante. E se você não sabe fazer, vale a pena pagar alguém para fazer. Tá? Porque vai sair mais barato você pagar um especialista para fazer um plano de viabilidade financeira para você do que você botar todo o dinheiro de uma vida e quebrar. Tá? Porque as pessoas não sabem o que é capital de giro, né? Elas não têm a menor ideia de custo fixo e variável. Então, assim, isso é o básico do básico de um planejamento financeiro, né? Então, assim, isso eu acho que talvez seja a primeira sugestão, sabe? Depois, porque aí depois você está montando já o negócio. Mas antes de montar o negócio, fazer um plano de viabilidade econômica financeira, tá? Invista nisso, não é custo isso é investimento. Porque eu já vi gente que pagou para fazer, do final das contas, fala assim: eu não montei, porque o risco era muito grande. Perdeu Então, ele menos. perdeu menos. Ele deixou Deu de de perder. fazer burrada. Isso que a Perdeu gente muito. fala. E às Tá? vezes, Então, e às vezes é assim, às vezes, mesmo quando a coisa é tão boa, tão clara, tem um exemplo aqui que na cidade aqui onde nós moramos, né? Eu sei que a Valéria e o Samuca moram em Mogi, eu também moro em Mogi das Cruzes. Há alguns anos atrás, criaram-se uma franquia muito famosa de fast food em frente à universidade. Eu acho que a única franquia que eu vi falir e fechando foi essa. Pior, Então, o verdade. cara, a cabeça do cara, pô, na frente da universidade, 6 mil alunos, 10 mil alunos, os caras vão comprar o meu lanche ali, vai sair a rodo. Só que o que acontece? Universitário é duro, É. desempregado, e os caras tomam cerveja e churrasquinho. O Sim. lanche do cara era 40 come conto pastel! combo. Come E pastel! pastel. Perdeu para Assim, pastelaria. exatamente, para pastelaria, para churrasquinho e para cerveja. Faliu. Eu não vi essa rede falir em nenhum lugar. Foi o único Não lugar mesmo. aqui. E o cara tinha grana, a única coisa é que assim, não houve um plano de viabilidade financeira, Sim. não viu uma estratégia de local, não definiu Cenário. o público-alvo, não viu se o público-alvo Cenário. tem interesse no produto dele. Qual é o gasto, o ticket médio de gasto naquela região que o pessoal tem Exatamente. É de do público que ele está região. vendo? Mas eu falo de tudo, o Bruno e Fernando, tudo. Quando o cara já está empreendendo, se hoje ele não sabe o fluxo de caixa dele, corre, já está atrasado. Cara, eu não tomo nenhuma decisão, nenhuma decisão. Hoje mesmo eu estava tendo que tomar uma decisão, eu fui olhar meu fluxo de caixa da empresa. Eu não tomo decisões sem olhar meu fluxo de caixa. Porque qualquer coisa que eu fizer hoje vai me afetar no futuro. Então, quanto de recebíveis que eu tenho lá na frente? Tanto. Então, se entrar aquele dinheiro, nós vamos fazer tal coisa. Se não entrar, a gente não vai fazer. Então, assim, eu bato muito isso com o empreendedor. Se você não sabe, não entende, não tem isso formatado,
Cara, você só tem uma ideia. Quando você começa a fazer fluxo de caixa, você começa a ver também as recorrências que você tem mês a mês. Nessa empresa que eu fui fazer, a primeira coisa que eu vi foi por que nós estamos pagando preço de impressora? O preço que eles pagavam de impressora durante 5 anos dava para comprar umas 100 impressoras. Eu fiz um cálculo rápido. Peraí, a impressora hoje em dia é barato. Eu mandei levar embora as impressoras e comprei. Eu reduzi, aumentei, ou seja, ganhar, fazer dinheiro é não perder dinheiro. Se o cara tem isso na cabeça também, eu não posso perder dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Então, quais são os contratos que eu tinha há 5 anos atrás, que hoje o cenário mudou? Contabilidade, nós tínhamos ele pagava caro uma contabilidade e não entregava o que a gente precisa. A gente mudou de contabilidade. Por quê? Eu pago mais barato e tenho as entregas que eu preciso. Então, quando você olha o fluxo de caixa e vê que aquilo ali está muito alto, você vai analisar aquilo. Peraí, nós estamos pagando justo? Né? A empresa que faz a nossa segurança do trabalho também não entregava aquilo que a gente pagava. Aí o que eu fiz? Vamos trocar a empresa de segurança do trabalho. Mas não é trocar pelo trocar, não é só pelo preço. Eu estou até pagando mais caro a segurança, mas ele vai me entregar o que eu preciso. Entendeu? Quando você olha o fluxo de caixa, você vê esses números, peraí, ali está alto. Não, mas esse é alto, mas ele compensa. Então é investimento, não é despesa, não é gasto, não é perda, porque o cara não me entrega. Então, assim, olhar fluxo de caixa é uma coisa assim. A gente vai mudar para São Paulo, né? A gente comentou, né, que a gente vai começar a fazer um trabalho para ir para São Paulo, morar lá em São Paulo, de Mogi para São Paulo. Eu olhei meu fluxo de caixa primeiro. Tomamos a decisão na semana passada, na terça-feira, que tinha um propósito. Vamos mudar para São Paulo? Na quarta-feira eu comentei com o cara, ele me mandou um link de um apartamento imobiliário que eu achei legal, entrei em contato com o cara, fui visitar na sexta-feira, no sábado eu mandei o documento, olhei meu fluxo de caixa, vamos assinar o contrato semana que vem. Hoje a Valéria foi conhecer, a Valéria não conhecia o apartamento, você. Tomamos decisões em cima do nosso financeiro. A Valéria calculou, ó, se essa mudança vai acontecer isso, porque a minha filha ainda mora em São Paulo, né? Elas vão trocar ela de um estúdio para um apartamento, para a gente morar junto. Ó, a gente vai ter uma redução disso, mas a gente vai ganhar nisso, vai ganhar essa, porque eu tenho os dados para tomar decisões. Ó, a gente vai ter um gasto mínimo disso aqui, mas qual ganho que a gente tem? Nós vamos estar juntos, vai estar com as gatas estão deitadas aqui do meu lado, vão estar com as gatas, ou seja, nós vamos estar todo mundo junto. Então, olha, a decisão fica clara. Então, não é aquele, eu acho que vai dar certo. Vamos na loucura. Deixa o vento, né? Deixa a vida me levar. Errado, né? Já começa errado. Então, tá vendo assim, quando você começa a fazer o pessoal fala, mindset, mudar seu mindset aqui, tudo você foca nisso, em números. Cara, podemos fazer, mas vamos ver quanto que custa isso? É igual as pessoas, eu acho que eu e a voz tornamos pessoas chatas. Porque toda vez que o pessoal vem com problema, eu falei, qual a solução que você está pensando? Não, mas eu quero só. Tem uma amiga nossa, amiga da Valéria, amiga nossa, que ela fala, eu só quero reclamar, me deixa reclamar. Mas assim, as pessoas gostam de reclamar, e a gente ficou meio chato, porque a gente trabalhou isso, descascar o abacaxi, pra gente não é problema. O problema é o momento debaixo do braço para buscar a solução. O problema tá aí. E se não tem solução, solucionado está, né? Então, assim, olha para aquele fluxo de caixa e olha onde você está perdendo dinheiro. Eles têm que olhar, cara, balanço, que nem eu falo pro pessoal, tem que fazer o balanço trimestral, tem que fazer um balanço semestral, tem que fazer o balanço anual, olhando o seu fluxo. Por que aumentou nossos custos? Eu mantenho a receita, mas sabe essa faixa? Aqui está o custo. Essa faixa, o cara aumenta a receita, mas aumenta o custo. A faixa sempre vai continuar a mesma. Eu tenho que aumentar a minha receita e a minha despesa um pouquinho, para essa faixa ficar maior, para eu colocar dinheiro no bolso e poder fazer um fundo de reserva, fazer um investimento, comprar mais pessoas. E as pessoas não conseguem visualizar isso, cara. Então, de tudo que a Valéria falou, eu sou um cara que fala o seguinte: se você hoje não faz o seu fluxo de caixa, começa a correr, tá perdendo tempo. Você vai começar a ganhar dinheiro quando você olha, fazer dinheiro, ganhar ninguém ganha, né? Fazer dinheiro olhando o seu fluxo de caixa. E como você comentou, né? Às vezes não é você fazer uma economia pelo preço por si só, né? Eu tive uma experiência eu conversando com um cliente, uma indústria grande farmacêutica, da área de ciências da vida, e eu conversando com o diretor, e aí a gente fazendo uma análise, ele precisava substituir a mão de obra de uma área, de uma determinada área da fábrica, porque eles identificaram que eles estavam o tempo todo contratando gente para cobrir buraco, porque não tinha gente capacitada da forma que eles queriam, porque era um nicho, e eles ficavam insistindo em pegar pessoas mais baratas para manter o custo mais baixo, só que a gente foi fazer uma análise para eles, custava 7 a 8 milhões de dólares por ano. E esse custo era o quê? O cara entrava, ficava 3 meses, 5 meses, dava problema, falhava no processo, tinha que retrabalhar. Ele treinava esse cara 2, 3 meses, aí o cara depois ia embora. E aí a gente começou a colocar na conta assim, cara, tá errado.
Na verdade, você tem que colocar um cara mais caro que vai te entregar o que você precisa, que vai trazer a operação ali para um alto tunnel, ele vai ajustar o negócio para você diminuir esse custo. Porque você está pagando mais barato para você cobrir uma mão de obra, mas você está pagando esse custo por um outro lado. Então, assim, não existe economia. Você não está baixando o custo porque você está querendo um profissional mais barato. Na verdade, você está trocando o teu custo, né? Mas não tem economia. Então, assim, é importante. O resultado não sai. Vou trocar, mas não é trocar por trocar. Igual você falou, troquei um contador por mais barato. Não entregava o que eu precisava, até você colocou dessa ordem. Não entregava o que eu precisava e era mais caro. Peguei um pouco mais barato, mas que entregava o que eu precisava. A empresa de saúde ocupacional que você falou, troquei uma empresa de saúde ocupacional mais cara que entregava o que eu precisava. E essa conta tem que ser feita, não é só o custo pelo custo, né? Não, perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente tem que, por isso que eu falo, análise é muito importante. O empreendedor, muitas vezes, o cenário vai mudando, o dia vai mudando, as coisas mudam, tecnologia mudam. Não é que eu nasci assim e vou morrer assim, né? Então, por isso que eu falo. O Gabriela, né? A gente brinca assim. Gabriela. Por isso que eu digo, nada. Gabriela. Eu falo que o meu mantra é esse: nada é tão bom que não pode ser melhorado. Isso eu acho que concordo. Dá para melhorar sempre alguma coisa, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, só que o que não muda são os números. Os números é aquele lá. Se você gastou mais do que você ganha, vai ficar no vermelho. Não tem jeito, não, né? Tem mágica, né? Não tem mágica, cara. Você quer aumentar faturamento? Cara, tu vai ter que pegar mais clientes. Você quer fazer maior investimento? Vai ter que fazer... Ou fazer algumas reduções que são inteligentes. Não vai fazer redução burra. Vamos tirar o cafezinho. Antigamente o pessoal fazia isso, brincava, vamos tirar o cafezinho. Cara, que economia que nós vamos ter isso aí? Que ganho que nós vamos ter mais problema com o colaborador do que outra coisa? Faz uma análise. Lá na empresa que eu assumi, o Fernando, eu mandei embora um cliente. Às vezes você tem que mandar embora o cliente. Eu fui fazer a conta, o valor que eles pagavam para a gente era um valor alto. Aí eu convenci os outros dois sócios, cara, eles pagam alto, mas nós estamos pagando para trabalhar, cara. Mas nós vamos perder esse dinheiro. Não é perder esse dinheiro, a gente não está tendo dinheiro, ele só é um número para você. E eu no carro falando com o cara. Daí ele parou, depois ele me ligou, cara, vamos mandar embora mesmo. Fiz as contas aqui, não compensava, ganhava um dinheiro com ele, mas a gente tinha que pagar 3, 4 vezes mais para fazer a operação, não compensa. Agradece o cara, foi legal, foi ótimo, mas infelizmente, aí nós falamos, nós precisamos se adaptar ao valor hoje para te atender. Ele não quis, falou, não vamos aumentar o valor, tem que ser isso aqui. Falou, infelizmente nós não podemos então renovar o contrato. Aí ele pegou uma parte de um negócio que ele mandou para outro, pegou uma parte que só nós que fazíamos. Colocamos o nosso preço. Mas ficou mais caro. Falei, sinto muito, não é porque a gente não quer te atender. Eu não posso descapitalizar minha empresa para te atender. Eu consigo fazer nesse valor. Fechou com a gente naquele valor. Posso ter perdido o cliente? Não é que eu perdi ele, eu deixei ele perder dinheiro. Ou seja, nosso faturamento vai manter. Parece que caiu, mas a minha despesa baixou. Se a minha despesa baixou, a faixa ficou maior. É isso que eles têm que entender, essa faixa ficou maior. Então, às vezes, você tem que mandar, como empreendedor, eu falo, calcula se aquele cliente que você está trabalhando, ele te dá um retorno, porque é um tripé, as coisas têm que funcionar bem. Tem que ser bom para a empresa. Tempo também, né? Dinheiro, né, Samuel? O esforço, né? O esforço aplicado ali que poderia estar sendo utilizado em outro lugar, né? Também. É o que a gente fez. Vamos tirar esse cliente e pegar nosso comercial para direcionar para um novo cliente que nos dê recursos para trabalhar. Né? Eu sou muito claro, Bruna, trabalhou tem que ganhar, entendeu? Tem que receber a grana deles. É uma coisa que eu tenho na ponta do lápis, entendeu? A gente fez um esforço, nosso comercial fez um esforço, alguém conseguiu fazer um investimento diferente, alguém conseguiu fazer uma redução, que mínima que seja. Ele tem que ganhar, porque é negócio. Eu adoro sentar na mesa e negociar com qualquer pessoa, entendeu? Com nossos técnicos, nós temos técnicos terceirizados, vira e mexe, ele senta, sabe, vamos negociar preço, que vai chegar um equipamento assim, assim, assado. Vamos, nós temos um acordo, mas isso aqui sai um pouquinho fora. Para você ter uma ideia, nós tínhamos que fazer um cabo, né, de trabalhar com cabo lá, que o valor dele era muito alto. Aí eu falei pro um cara que é terceirizado na manutenção, cara, é impossível não ter esse cabo aqui no Brasil, cara. Impossível, velho. Falei com ele na sexta-feira passada. No sábado ele fez um corre, na segunda-feira ele mostrou o cabo que ele consegue fazer com custo menor. E o cliente ganha com isso. E nós ganhamos. Nós tiramos um pouquinho do preço, ganhamos uma gordurinha um pouquinho maior, porque vai ter o trabalho dele. E fez ele. Eu falo assim, eu fiz ele se movimentar. Quando o líder consegue fazer isso, a pessoa se movimentar, é o que a Valéria falou, ele fica no engajamento. Cara, eu participei disso também. Ele fica feliz. Eu falo pro pessoal, cara, eu não sei tudo. Eu preciso de vocês.
E uma regra que eu falo bem claro, os problemas que eles trazem, a solução eles também têm. Nós temos que ter esse olhar e tirar isso deles, fazer perguntas certas, porque não tem todas as respostas. O cara tá ali vivenciando, o cara tá sentindo aquilo. Cara, o que que você vê disso aí? Hã? Ninguém nunca perguntou para mim. Eles falam isso para mim, porque ninguém perguntava. Não, qual a ideia tua? Não tem ideia ruim. É uma regra que eu tenho. Não tem ideia ruim. Qualquer ideia é válida. Pode ser que não seja aplicável. Mas se eu começar a cortar isso dele, falar assim, isso aí é ruim, nossa, só fala besteira, o cara não vai me trazer mais nenhuma informação. Traz a ideia. Vamos discutir. Eu pego um ponto dele, coloco um pouco do meu conhecimento, coloco o conhecimento do outro. Quando vê aquela ideia que era banal, virou um negócio, virou um projeto. Você falou que na LPMU virou um projeto, você começa. Cara, as melhorias acontecem e todo mundo sai ganhando no final. Então, assim, de tudo isso, ainda eu bato na tecla que o empreendedor tem que entender de pessoas. A Valéria adora pessoas. Tem mais. Vai ter que lidar. E aproveitando aqui, esse bate-papo foi super bom, assim, enriquecedor, diversos insights, mas tem algumas frases, né? Igual você estava comentando aqui, né? Nada é tão bom que não pode ser melhorado, né, Samuel? Mas eu anotei aqui, tomei nota de algumas frases inspiradoras aqui. Vai Valéria e Samuel Pagano, vou falar algumas aqui, mas depois a gente coloca para o pessoal também, para acompanhar e ter isso, né, como mantras ali do empreendedorismo, Sim. né? A Valéria comentou, né? Tomada de decisão é razão. Isso eu achei muito interessante também. Samuel comentou: todos os caminhos levam para o financeiro, né? Acho que essa é uma frase extremamente importante ali para os empreendedores. Samuel comentou também, né? Que eu achei muito engraçado. Reunião de kickoff não é só o coffee. Isso a gente vê muito no dia a dia, a gente pode aplicar diariamente isso, né, Fernando? Isso, Nosso dia a dia também. isso eu vou dar o crédito para a Valéria, tá? Que ontem a gente estava Para conversando Valéria. sobre isso. Que a Valéria falou, meu, o pessoal acha que kickoff, porque eu não sei que assunto que a gente está. Eu e a Val, a gente está junto quanto tempo já? 30 e poucos anos já. Que a gente se conhece. A gente conheceu no colégio técnico. Eu fazendo técnico em Olha. mecânica e ela fazendo técnico secretariado. Nós fomos amigos, depois viramos namorados, noivos e casamos e temos hoje a Samara. Eu falo que eu e a Val, a gente se linka muito nisso do trabalho. A gente tem, assim... A gente não tem amigos, muitas vezes, né? Eu falo para a Valéria, a gente se basta, né? Porque a gente gosta das mesmas coisas. Sou totalmente diferente. Eu sou descendente de italiano e ela é japonesa, né? Mas, assim, a gente se completa no sentido de negócio. A gente adora falar de negócio, a gente adora... Já passamos perrengues juntos. Eu falo que é meu braço direito, meu braço esquerdo. A gente já chegou um ano que a gente olhou para a cara do outro, pagamos o 13º de todo mundo. E aí, vamos comer borracha? Porque nós tínhamos uma papelaria. Vamos comer final de ano o quê? Borracha, papel? Ou seja, e eu falo com uma coisa que Deus é muito bom com a gente, né? Uma coisa, independente da fé de cada um que está assistindo ou de vocês, eu falo que Deus é muito bom com a gente. Sempre que a gente via, achava que estava fechando uma porta, estava se abrindo 2, 3, 4 portas para a gente. Né? Eu falo que o meu grande crescimento eu devo uma japonesa chamada Mieka Fukuda, que eu comecei a dar aula particular de informática, eu fui dar aula para ela de informática, dar aula do Windows 3.11, eu acho que na época, não lembro mais. Eu cheguei, tinha 2 cachorros, resumindo bem rápido, cheguei, tinha 2 cachorros, brinquei com os cachorros, ela já gostou de mim. Entrei na sala dela, tinha um Korg, teclado, eu estava fazendo música no conservatório, comecei a tocar teclado, nem eu cheguei no computador. Teclado, nossa, como é que você toca bem? Onde você faz? Dei o nome do professor para ela fazer, já gostou de mim. Estou passando para a cozinha, ela japonesa estava fazendo, cozinhando bardana com shoyu. Eu olhei, nossa, que cheiro gostoso, você gosta? Eu falei, eu sou noivo, namorado da Val, não lembro tal. Ela falou, aí pôs o pratinho, não cheguei ainda no computador. Comi lá com hashi, nossa, você come com hashi, que legal. A mulher me gostou. Cheguei no computador, arrumei o computador dela, que era uns tempos, que estava errado, coisinha básica, né? Quanto que é? Imagina, comi aqui, brinquei com os cachorros, não é nada. Essa mulher me indicou para as 2 universidades que tem aqui, Fernando, você sabe, Brás Cubas e o MEC. Eu tive um monte de cliente com a aula particular. Eu não tinha mais agenda, foi quando a Valéria veio me ajudar naquela época. Eu não tinha agenda para fazer as coisas. Então eu falo assim, Deus é muito bom. Quando a gente fecha uma porta, abre outra. Por quê? Você deixa boas sementes por onde você passa, né? Você deixa bons resultados, né? E isso faz com que o empreendedor também cresça. Você não deixa nenhuma aresta, você não deixa nada errado, você resolve tudo. Eu cheguei a queimar uma vez, nós fomos instalar um IBM, o cara comprou um IBM, e é um médico aqui da região, não vamos citar nomes, e a filha dele começou a mexer, ela queimou
o IBM. Na época, o IBM era um computador, né, Fernando? Você sabe disso, que era aquele computador. Cara, eu falei, fica tranquilo, eu vou comprar um novo para o senhor. Não, vou, trouxe a nota, montei e mandei arrumar outro. Era coisa fácil de arrumar, mas o cara tinha acabado de comprar um computador novo. Então, assim, empreendedor, honra o que você está fazendo. Faça a entrega certa. Converse com o seu cliente, sente à mesa. Errou, conserta. Não dá para consertar agora? Ache um meio de consertar. Eu acho que empreender também é um pouco disso, de você honrar o que você está fazendo, fazer as suas entregas, mesmo que naquele momento não seja melhor, mas você constrói algo para chegar aonde o seu cliente quer. Desculpa que eu falo pra caramba, né? Não, Que gente, legal, Samuel. isso é Outros bom. insights, eu estava aqui anotando, aproveitando para anotar Isso é esses bom, isso é outros bom, isso é insights. bom. Isso é bom. Muito enriquecedor, muito bom. Conversa muito boa. Dá vontade de ficar aqui mais 2 horas, né, Fernando? Muito bom. É, Nossa, aprendi demais a aqui. gente fala de empreendedorismo, tecnologia, mas quando você fala tudo isso com base em histórias e histórias de vida, aí que É. torna o bate-papo mais gostoso. E é igual a Valéria começou falando. Só dá para falar, quando você coloca história, só dá para falar daquilo que você viveu. E quem viveu conseguiu entregar de verdade. E hoje a gente vive num momento tão superficial que é assim que todo mundo é especialista, todo mundo tem um monte de empreendedor que o cara é empreendedor, mas nunca teve um CNPJ na vida, nunca teve que passar igual o Samuca e a Valéria falou de ter que pagar o 13º e falar agora vamos comer o quê, né? Mas o cara é o líder, então assim é história de verdade, é história de vida, e isso Nós se confunde conhecemos o. Nós com a conhecemos. história Como é que era dos o nome dois, né? do. Como é que era o empreendedor da Embraer, Val? Como é que era o nome dele, da O Embraer lá? seu Osiris Silva. Seu Osiris Silva. Silva. Nós conhecemos ele. Cara, se eu falar para você que aquele cara é fantástico para você sentar e conversar a história dele, eu adoro história de empreendedor. Existe muito guru falando merda, desculpa, falando um monte de coisa em palco e nunca ter feito nada. Cara, você vai, tem os Pipoca Rocha, nem sei se ele ainda tá lá em Suzano, os Pipocas Rocha. Cara, você escutar esses caras, esse cara de Mauá, eu vou até citar o nome dele, é o Soriani, é um cara fantástico para você sentar e escutar. São pessoas simples que fazem a coisa acontecer. Às vezes você vê um guru lá falando, pulando no palco, fazendo um monte de coisa, você fala, você abriu alguma coisa? Não, eu sou só consultor. Eu não tenho nenhum CNPJ. Sabe, cara, eu odeio escutar cara que não me traz nada assim de história, de vivência, o que você acabou de falar. Né? Eu acho assim fantástico você escutar pessoas que passaram por aquilo e você se identifica, que às vezes você passou por aquilo também, ou se você não passou, você fala como que aquele cara agiu, né? Como é que ele foi empreendedor, como é que como líder, como empreendedor, como qualquer coisa, escutar a história. A gente vai para esses dias eu fui para Sorriso e, cara, sem mentira nenhuma, tinha 3 fazendeiros que é o PIB de algum país da África, assim, de grana que eles têm. É o PIB de um país da África aí, tá? Eles estavam sentados comendo pinhão, a blusa aqui, chapéuzão. Samuel, quer comer pinhão? Vou comer pinhão. Sentei no chão com eles, eles contando as histórias. Eu falo, vocês não são empreendedores de sorriso, vocês são desbravadores. Eles dormiam em tendas, cara. Então o cara começa a contar essa história, eu acho fantástico isso dos caras. Entendeu? Quem sou eu para desqualificar um cara que chegou lá do nada? Era tudo, lembra aquele negócio, pessoal? Era tudo mato, isso aqui? Era Era tudo tudo mato aqui mato. quando eu cheguei. E o cara transformou aquilo num negócio fantástico. Então, assim, escutar o Osiris Silva, esse pessoal do dia a dia, às vezes você não precisa pegar um cara bambanzão aí, porque às vezes é fora um pouco da realidade do empreendedor, mas pega um cara bom mesmo, um cara que fez a coisa. Tem muito empreendedor bom aí, cara. Tem muito cara fazendo acontecendo. E esse cara, só para encerrar, né, a minha fala, esse cara que eu vou fazer, que eu falo que é meu mentor de Mauá, o Soriano, eu falo, Samuel, eu sou aquele comediante burrão. Não sei nada, cara. Eu não sei nada. Falei, tá bom, imagina se eu soubesse, né, João? João Soriano, é o nome dele. Mas falando um pouquinho de Osiris Silva, quem tiver a oportunidade de assistir o Voo do Impossível para empreendedor aquilo é fantástico, né? O Voo do Sim. Impossível é assim, até emociona. Eu brinco e dá uma suada no olho quando você termina de assistir. Ele estava sentado com a gente, ele sentou assim, todo esse povo aqui para me ver, falei, seu Osiris, todo esse povo, era da Associação Comercial, na época eu fui Tão diretor da fofo. associação. Aí ele Tão fofo. subiu, o PowerPoint dele deu problema, né? Aí ele falou, não, nem, o menino lá correndo, não, para de correr. A gente conversa aqui. Uma simplicidade. Aí você vai falar o quê de um cara daquele, meu? Você fala, sabe, é fantástico você escutar isso. Eu gosto muito. A Val também curte pra caramba essa parte. Bom, vou pedir para vocês aí, a gente está chegando no final do bate-papo, realmente, Bruna, foi incrível. Ia falar para o Samuel e para a Valéria para vocês fazerem
deixar uma mensagem final aí para os empreendedores, para aqueles que já são empreendedores e para aqueles que querem empreender. Queria que vocês finalizassem aí com uma mensagem para essas pessoas. Gente, empreender é um caminho maravilhoso, mas ele é tortuoso, né? Mas eu acho que vale a pena quem realmente tem um sonho, mas colocar esse sonho de uma forma muito bem planejada, né? Não é deixar tudo nebuloso, não, porque senão isso vira um pesadelo. Mas quem realmente quer ter essa experiência, faz em paralelo, de repente, né? Não precisa deixar a sua segurança do CLT, faz em paralelo, vai experimentando, porque eu acredito que, às vezes, quando você é picadinho pelo bichinho aí você talvez não queira mais voltar para outros caminhos. Mas tudo muito pensado, tudo muito com análise de risco, né? Não seja tipo um kamikaze que vai pular e falar, vai tudo dar tudo certo. Talvez dê, mas talvez não dê, né? Mas se precisar da gente, entre em contato aí, o que a gente puder trocar de ideia, a gente também está sempre por aí. Acho que é Obrigada isso que pelo convite, né? é o que a Val falou, né, cara? Empreender é uma coisa muito gostosa. Eu falo que empreender é libertador, né? Eu falo que quem quer entrar nesse caminho, né, eu acho que é viável, mas também não é uma coisa para todo mundo, tá? Empreender não é para todo mundo e não é que nós somos melhores ou piores que ninguém, tá? Não é essa a questão. Tem pessoas que têm que manter o CLT para ter estrutura. Então, se você sente que é um CLT, né, da CLT, um cara que está fazendo as diferenças, porque nós precisamos de você também na empresa, porque o empreendedor não é sozinho, precisa de colaboradores, precisa de pessoas. A gente até fala o intraempreendedor, às vezes você consegue empreender na tua empresa, trazendo, por isso que eu falo, não vista a camisa da empresa, vista a sua camisa, porque a partir do momento que você melhora, você vai melhorar a empresa, vai melhorar o seu ambiente e vai crescer. E para quem o CLT, é o que eu digo, não é para todo mundo, mas invista em você, que é a melhor coisa que tem que ser feita, e faz aquela conta que eu te disse. Vai empreender? Quanto que você precisa de grana? E o cara que está empreendendo hoje, fluxo de caixa, entendeu? Fluxo de caixa é o que eu bato sempre na tecla, é uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Que isso tem que ser feito, tem que ser analisado, né? Eu estou há 32, quase 32 anos empreendendo, passei por muita história. Eu não me acho ainda o cara. A minha filha esse dia falou para mim assim, pai, não sei o que eu quero. Eu estou com 56, também não sei, cara. Eu estou fazendo a coisa acontecer. A única diferença é isso, faça as coisas acontecerem, né? Então, assim, empreenda. Você está afim de empreender? Igual a Valéria falou, faz em paralelo, faz alguns testes, né? Então, eu acho que vale a pena empreender. Eu acho que a gente tem que empreender. Eu falo que as pessoas veem duas coisas. Um dia ser funcionário e um dia ser empreendedor. Aí você faz a escolha. Entendeu? Eu vou ser funcionário. Beleza, agora eu vou ser empreendedor. Qual que eu escolho? Eu tive esse prazer de ser funcionário e ser empreendedor. A Valéria também teve isso. A gente escolheu pelo caminho. A Valéria voltou ainda para o mercado, né? Viu que não ficou 2, 3 anos. Falou, não é isso que eu quero, vou voltar a empreender de novo. Tá? Mas empreender não é uma trilha, não é um trilho, é uma trilha, né? Com vários desafios. E assim, como a Val falou, vocês me acham lá no LinkedIn como Samuel Pagano também. E se precisar de mim, cara, eu sou um cara que não escondo informação. Até pro Uber eu contei uma hora o que ele precisava fazer. Não é porque, entendeu? Faço, quero ajudar sempre. Ajudar, porque quem ajuda também é ajudado. É muito fácil. É uma troca muito legal isso. Valéria e Samuel, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor para a gente. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo nesse momento também consigam aproveitar e captar algumas informações, consigam ser inspiradas de alguma forma com essa nossa conversa. E muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Obrigadão, Fernando. E tanto sem precisar, obrigado. Agradece. Bruna. Tá com quantos meses, Bruna, já? Já estou de 3 para 4 meses. Então vai demorar um pouquinho. Um bom papo. pouquinho. Prazer em te conhecer. Fernando, a gente já se conhece há um bom tempo, já temos algumas histórias. E sempre que precisar, só chamar que a gente faz com o maior prazer, Fernandão. E Bruna também. A gente está sempre à disposição. Com certeza. Estamos juntos. Muito obrigada. E para vocês também que acompanharam, fiquem ligados no Connecting Sites para mais conteúdo sobre tecnologia, inovação e competitividade. Esperamos vocês. Até a próxima.